Agora sobre o transtorno de personalidade narcisista. Então, a pessoa narcisista, a gente já conhece o próprio termo narcisista, a gente desde jovem já entende o que significa isso de narciso, ficava lá olhando a sua imagem no espelho. Então, o narcisista, ele é aquela pessoa que tem uma necessidade de admiração excessiva. Todos nós temos uma necessidade de admiração, é importante que a gente goste, que admirem a gente, mas o narcisista, ele precisa disso demais, ele busca demais essa admiração e ele geralmente, ele vai ter muito déficit de empatia. Você é uma pessoa que, em geral, vai estar muito pouco se preocupando sobre as emoções dos outros. Principalmente, eu vou falar depois ali do narcisista pele grossa. Tá? Então, o narcisista frequentemente vai ter dificuldade de se colocar no lugar do outro, vai ser uma pessoa invejosa, e no fundo, o narcisista tem uma autoestima super vulnerável. Ele precisa de admiração, porque no fundo, ele tem uma autoestima super baixa. Então ele precisa estar se alimentando de admiração para conseguir se manter vivo, digamos assim. E aí, nós temos dois tipos de narcisista. A maioria das pessoas acaba lembrando só do narcisista clássico, que está lá no DSM, que é o narcisista pele grossa. Mas nós temos também o pele fina. O pele grossa é aquele clássico, a pessoa que é grandiosa, às vezes ela tem um humor mais exaltado, assim, faz várias coisas ao mesmo tempo, é mais arrogante com as pessoas. Isso é o pele grossa, que a pessoa realmente ela é em termos mesmo, pele grossa mesmo, é difícil de se lidar com ela. Já o pele fina é um narcisista que às vezes a gente se confunde que ele é um fóbico social, ou que ele é uma personalidade evitativa. Muitas vezes a gente se confunde. Porque no fundo, o que acontece? O narcisista pele fina, ele também tem essa necessidade de admiração excessiva, mas às vezes ele se comporta de um padrão mais evitativo. Não quer se expor, mas no fundo ele não quer se expor por quê? Porque ele é superior. Porque eu não vou me expor aqui, essas pessoas não vão aproveitar o que eu tenho para dizer, eu não sou valorizado nesse espaço, por isso que eu não vou me expor. Então, no fundo, ele se acha muito importante e ele acaba tendo um padrão de comportamento evitativo, assim como uma fobia social. É uma pessoa, em geral, hipervigil, porque ela está sempre cuidando do que os outros estão falando dela, porque, lembra, tem autoestima vulnerável, mas no fundo ele também tem essa questão invejosa. Ele até pode parecer para os outros que ele é super empático, mas na realidade, no fundo, ele faz mais as questões de um pseudo-altruísmo, digamos, ele se diz ajudar os outros, mas mais para os outros não falarem mal dele ou para os outros falarem bem dele. Mas no fundo, ele não está muito assim interessado em ajudar os outros. É uma pessoa em geral muito crítica, então aquela pessoa que não fala com muita gente, quando fala, tem várias críticas ao mundo, às pessoas. Então isso é um narcisista pele fina, a gente confunde com fobia social. O narcisista, principalmente o pele grossa, ele vai ser muito explorador nos relacionamentos interpessoais, então no trabalho, nos relacionamentos amorosos, então ele tem que estar sempre por cima dos outros, então é bem complicado num relacionamento uma pessoa com um narcisista, a pessoa acaba, quem está namorando um narcisista ou quem está trabalhando com um narcisista acaba tendo que estar sempre se cuidando para não ficar para trás, para não tomar algum tipo até de prejuízo em função dessa pessoa narcisista, e acaba tendo relacionamentos amorosos instáveis. Por que acontece? Esse padrão de personalidade narcisista faz com que as pessoas não aguentem, às vezes, muito tempo o relacionamento, ou faz com que ele abandone rapidamente os relacionamentos. Eles têm esse padrão, assim, às vezes, Dom Juan da vida. São muito sedutores, tá? Logo, mas é uma sedução superficial, assim. O objetivo é seduzir, seduziu, enfim, tem relação sexual, que seja, às vezes uma, tá? E troca de relacionamento. Esse é um padrão, assim, de Dom Juanismo, assim, que às vezes alguns narcisistas adotam. Eles acabam utilizando muito o mecanismo de defesa primitivo, o narcisista usa muito a negação, principalmente, né? E é mais comum em homens do que mulheres. Se a gente for pegar os critérios do DSM, a gente vai ver esses 9 critérios aqui. E para fechar
o diagnóstico de transtorno de personalidade narcisista, tem que ter 5 ou mais critérios desse aqui que eu estou falando para vocês. Tá? Então é importante sempre estar atento ao número de critérios para a gente ver se realmente está diante de uma pessoa com transtorno de personalidade narcisista ou só uma pessoa que apresenta alguns traços narcisistas. Certo? Então isto é o transtorno de personalidade narcisista.